na roça, de forma geral, ajudando o agricultor, sempre aparece essa dúvida em relação a quê? O que é melhor, Érica? Plantar com semente direto no campo ou com muda? Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar, antes de pensar na muda e na semente, é verificar quais são as variedades de qualquer espécie que vocês vão trabalhar de hortaliça que se adapta na sua região. Porque hoje em dia, com a tecnologia de produção de semente, de qualquer finalidade, tanto para hortaliças quanto para grãos e qualquer outro tipo de cultivo, ele tem um embasamento muito técnico e um trabalho de melhoramento vegetal para que cada vez mais haja no mercado sementes que tenha condições de realmente ser produtiva e principalmente ter uniformidade no crescimento. Isso é um ponto fundamental, porque a uniformidade do crescimento, que é um ponto interessante, é importante porque, por exemplo, vamos supor, existem cultivos que, no caso, vamos chutar aí o quiabo. Você tem que praticamente colher a cada um dia, no máximo a cada 2 dias, porque senão passa do tempo. Então, se eu não tenho um crescimento uniforme, significa que tem pés que vai começar mais cedo e aqueles que vão demorar mais. Aí entra um ponto, às vezes não é interessante você ter uma hortaliça que você tem que entrar muitas vezes para colher, mesmo chegando no momento que tem pouca quantidade. E aqueles que pagam mão de obra, aí muitas vezes você vai ter que pagar uma pessoa para colher uma pouquíssima quantidade. Claro que tem pessoas que acabam fazendo a negociação do pagamento do serviço por caixa colhida. Isso é muito interessante também. Cabe verificar se na região na qual vocês estão trabalhando a mão de obra aceita esse tipo de pagamento, né? Por exemplo, em vez de pagar para você uma diária de 60 até 120 reais, dependendo da localidade, eu vou pagar para você o número de caixas que você colher. Então vai depender muito da forma que vocês combinam. Então, assim, voltando na parte de mão de obras, então se eu não conseguir ter uma continuidade, eu vou ter que estar pagando uma mão de obra com mais tempo. Isso é um ponto. E a uniformidade de crescimento também vai fazer com que eu tenha mais volume para vender, que é muito interessante, é o ideal, porque com mais volume para vender, eu tenho a chance de conseguir cobrir meus gastos e ainda ter um lucro. E esse lucro é o ponto principal de toda a nossa conversa desde que eu comecei a postar os vídeos para vocês. Por quê? O lucro só vai existir se vocês tiverem planejamento. Olha eu aqui falando de novo sobre planejamento. Por que eu enfatizo isso, gente? Porque, no caso de semente, pensa bem, hein? No caso da semente, se eu tiver um planejamento na qual eu vou buscar quais são as variedades ou cultivares específicas para minha região, eu consigo fazer com que eu traga plantas, vamos supor, lugares quentes, que seja tolerante a alta temperatura, até mesmo aquelas que sejam tolerantes a uma estiagemzinha, não muito grande. Então, assim, verificar esses pontos. Então, plantas que são tolerantes a esse tipo de aspecto climático, também como plantas que sejam tolerantes a certas doenças ou pragas. Então vai variar muito, vai ter que verificar o que é melhor para sua região. Então muitas vezes eu dou um exemplo aqui para vocês, só que lá num clima mais frio ou mais úmido ou mais seco, não vai ser uma boa opção. Então eu sempre procuro falar para vocês entrarem em contato, buscar essa informação. Hoje no Brasil já existe uma grande diversidade de cultivares ou variedades que possa oferecer essa característica para que vocês não errem. E vendo qual é o material genético bom para vocês, vocês começam a garantir a sua colheita lá no futuro, lá na frente. Por que isso? Porque vocês conseguem ter uniformidade de desenvolvimento da planta, uniformidade da produtividade da sua lavoura. Consequentemente, quando vocês forem colher, vocês vão ter volume de colheita para poder vender.
Isso é muito importante, certo? Agora, voltando ao ponto, o que é melhor, semente ou muda? Geralmente vocês têm que ver a condição climática, que nem, por exemplo, agora com essa seca tão grande que estamos atravessando, em umas regiões mais e outras menos, nós temos que tomar cuidado para que quando a gente leve a muda ou a semente no chão, na terra, tenha umidade o suficiente. Outra coisa que é muito importante, que eu sempre levo em consideração quando a gente fala sobre o preparo do solo, é matéria orgânica. Nós temos que ter, além de ter uma boa cova, né, um bom preparo, seja em cova, seja em sulco, nós temos que ter matéria orgânica para cobrir esse solo, onde está a irrigação sendo distribuída em forma de gotejo, microaspersor, o que vocês tiverem de mais fácil para vocês poderem trabalhar. Então, assim, independentemente de vocês escolherem semente ou muda, vocês têm que garantir uma cobertura no solo. Essa cobertura no solo vai evitar que essa água que vocês estão irrigando evapore e a temperatura do solo não tenha um aumento muito grande e uma diminuição da mesma proporção de noite. Então, durante o dia esquenta demais e à noite esfria demais. Isso não é legal para a planta, se faz mal para nós, seres humanos, imagina na plantinha. E ainda levando em consideração que uma planta que está germinando ou uma mudinha que vocês acabaram de pôr no chão é a fase que a gente pode comparar de criança. É uma criança em desenvolvimento. E essa criança em desenvolvimento, num ambiente muito drástico, seco, quente, sofre. Então, se esse sofrimento for acumulativo, passar dos dias, ele vai crescer um adulto não muito saudável. Tem que pensar nisso também. Então, a gente tem que dar condições para que vocês, quando optarem por semente ou por muda, consiga desenvolver muito bem, ok? Isso serve tanto para hortaliças quanto para frutas. Na sua grande maioria das vezes, no caso de frutíferas, nós utilizamos o plantio de mudas e cerca de 80% enxertado, onde a parte do enxerto, né, o cavaleiro, ele já tem as características de produtividade, de resistência, crescimento e a parte de qualidade de fruto, interessante para o seu mercado. Tem que lembrar sempre o que você quer vender e para que mercado quer. O que o mercado vai desejar da sua produção. Isso é um ponto muito importante. No caso de semente, algumas frutíferas também são plantadas via semente, como por exemplo, mamão, o maracujá. Então, esses são os mais comuns. O restante é por mudas, sendo brotos, estacas, mudas enxertadas. Aí vai depender o que vocês têm disponível, da onde vocês estão e aonde a sua cultura vai ser cultivada na sua roça ou no seu sítio, certo? Esse é um ponto importante. Então, lembrando, quando vocês optarem por semente ou por muda, independentemente de fruta ou hortaliça, vocês têm que dar condição para esse tempo seco que nós estamos atravessando, ter uma irrigação, uma cobertura que proteja essa evaporação, não ser muito grande e eu perca água. Então, quando menos evaporação tiver, mais úmido meu solo vai estar, mais confortável será o desenvolvimento dessa plantinha nesse tempo tão doido, quentíssimo e sequíssimo que estamos atravessando.